Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso programa Juntos Nessa. O nosso tema de hoje é economia circular. E para falar sobre esse assunto tão importante, a gente trouxe o professor Dagoberto Lorenzetti, que é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Tudo bom, professor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Bom, professor, na tradicional economia, na economia linear, geralmente, a gente tira o recurso da natureza, transforma este recurso em um produto e depois descarta. Na economia circular, como é que isso funciona? O que é economia circular? Bom, a economia circular é uma concepção, assim, semelhante a outras que surgiram ao longo dos anos, como The Natural Step, do Carl Henrique Robert, como o Cradle to Cradle, do Baumgart e do McDonald, e outras, que tenta atacar os principais mazelas da economia convencional. A economia convencional, como você bem disse, é extração, é produção, é distribuição, é consumo e disposição final. E normalmente isso a gente fala que é de cradle to grave, do berço ao túmulo. A ideia da economia circular, ela empresta muito da ideia do berço a berço, que é desse arquiteto William McDonald e do Baumgart, que é um engenheiro químico alemão. Esses dois aí tiveram essa ideia já há muitos anos atrás. Tem até o livrozinho deles que diz "This is not a tree", isso não é uma árvore, está escrito no livro, que o livro é reutilizável, é um material plástico, mas ele pode ser reutilizável. Então a ideia da economia circular é não só analisar a economia sob uma perspectiva única e exclusivamente econômica tradicional, mas é também levar em consideração meio ambiente, sociedade, economia, tecnologia, outros fatores muito importantes que estão dentro do contexto, dentro do universo da sustentabilidade. E ela pode ser considerada uma evolução da economia tradicional? Ah, não, sem dúvida. Ela é uma proposta que assim, é um ideal que a gente tem, porque a economia, o que as pessoas querem o quê? Elas querem solução para algum tipo de problema. Então, qualquer tipo de serviço, esse mesmo aqui, nós estamos aqui rodeados de coisas tangíveis. Então, a economia de materiais é o grande problema, e é o foco. A Europa, agora, no final de 2015, saiu com uma diretiva, eles têm uma série de documentos e iniciativas de financiamento para financiar energia mais limpa, financiar projetos que melhorem produtos e processos para que eles não continuem gerando essa enorme quantidade de resíduos, não só na cadeia de suprimento, que é o grosso, mas também no produto acabado. Então, essa ideia de reduzir a parte material dos serviços e os produtos tangíveis, a reduzir o impacto deles sobre a biosfera, é uma ideia benigna. Agora, resumidamente, professor, seria retornar o lixo, transformar o lixo em produto novamente, né? Ele voltar, morrer e voltar para o ciclo produtivo. E voltar, né? Por isso que a ideia do berço a berço desses dois autores foi uma ideia muito poderosa, há mais de 10 anos atrás. Mas essa ideia poderosa, qual que é a ideia? É fazer com que os produtos aturem mais, diminuir um pouco a obsolescência programada, a obsolescência percebida, esse impacto, e os materiais possam agregar mais valor sob o sentido de valor para a sociedade, não necessariamente no contexto que a gente costuma usar muito em administração, valor é sinônimo de faturamento e de lucro, em muitos desses autores que a gente lê, né? Mas, assim, é valor no sentido de agregar, de trazer o benefício para a sociedade. Professor Dagoberto, muito obrigada. Se você quiser saber um pouco mais sobre economia circular, fique atento no nosso portal Socioambiental Online. Lá você vai encontrar sobre este tema e outros temas da sustentabilidade. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção.
Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, médico geriatra. Queria comentar com vocês sobre problemas de memória nos idosos. Há muitas pessoas que acham que qualquer problema de memória pode ser sinal de doença de Alzheimer. Cuidado, né? Problemas de memória muitas vezes são relacionados só com distração, uso errado de medicamentos, mau uso da sua memória, né? Problemas de depressão, de tristeza, de isolamento social. Isso precisa ser avaliado por um médico que possa realmente confirmar se existe um problema do Alzheimer ou não. De volta com o programa Juntos Nessa, aqui na BCC Television. Estou aqui com o professor Dagoberto Lorenzetti, estamos falando sobre economia circular. Professor, qual que é a contribuição da economia circular para a indústria, para a inovação, para a infraestrutura? A inovação hoje, de acordo com muitos pesquisadores, tem até um artigo famoso que diz assim, que a sustentabilidade é o principal driver da inovação no dia de hoje. Ela está sendo, obviamente, não só pela economia circular, como uma série de outras iniciativas, a inovação está sendo levada adiante muito sob a perspectiva da sustentabilidade. Outras empresas, praticamente todas as grandes transnacionais de capital aberto, elas têm pelo menos o discurso da sustentabilidade incorporado hoje às suas práticas. Está trazendo algum benefício? Está, obviamente está. Agora a pergunta está trazendo o suficiente para que a gente evite catástrofes sociais e ambientais? Essa é uma pergunta para ser respondida, é uma coisa complexa. Sim, com certeza. Mas vamos falar do Brasil, né? A gente pode considerar a economia circular realmente efetiva? Ela está acontecendo aqui no Brasil? Não está em lugar nenhum do mundo e tem lugares em que está um pouco menos pior, e no Brasil a gente não está muito avançado com relação a isso. A gente tem iniciativas muito interessantes. A cidade de Curitiba começou com isso há muitos anos atrás. É um modelo para o resto do mundo. E assim muita gente sai de São Paulo para aprender na Colômbia, quando chega lá descobre que eles aprenderam com o Brasil. Enfim, aquele arquiteto Jaime Lerner, um cara que dá consultoria para o mundo inteiro. Eles fizeram um modelo muito interessante. Trabalharam várias coisas, começou com transporte, moradia, passou por mobilidade, passou por reciclagem e geração de emprego e renda, etc. Então, obviamente, hoje a economia circular é muito importante porque é na cidade que nós estamos fazendo a grande pressão em cima da biosfera toda. E no Brasil, 86% da população, pelo menos é o que dizem estatística, está em região urbana. No mundo inteiro era 54% há 2 anos atrás. Eu imagino que já tenha passado de 55% população urbana no mundo. Mas no Brasil existe já algum incentivo para que essa economia circular se desenvolva? Sim, porque a economia circular fala, entre outras coisas, do uso de energia verde, energia sustentável. Ontem mesmo eu vi mais uma notícia no rádio do automóvel, não teve tempo de examinar isso aí, mas uma nova linha de financiamento está aí disponível para energia eólica e fotovoltaica. E eu tenho uns conhecidos aí que investem nessa área, né? E eles devem ter recebido a notícia com muita alegria. Poxa, que bom. E você acha que as pessoas estão entendendo esse conceito de economia circular? Eu acho que o percentual de pessoas na sociedade que está preocupada com a questão socioambiental hoje em dia, social ainda tem bastante gente aí nos sindicatos, nos lugares, tocando muito esse assunto. Mas a questão socioambiental, em época de crise, ela desaparece. As pesquisas que são feitas... Eu lembro, a Austrália tinha um percentual muito grande de pessoas que topariam comprar produtos mais caros, mas que tivessem uma consciência socioambiental. Na época de crise cai. Eu acredito que muito pouca gente esteja
preocupada com isso, e isso é um problema muito sério. As pessoas primeiro se preocupam com o bolso, né? Depois, é o realmente... órgão mais sensível das pessoas. Elas estão enfiadas nessa realidade Exatamente. há pelo menos 200 anos. Professor Dagoberto, foi uma honra tê-lo com a gente. Muito obrigada pela sua participação. E a gente encerra esse bloco, mas não saia daí. Daqui a pouco tem mais debate sobre economia circular. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, médico geriatra. Queria comentar com vocês sobre problemas de memória nos idosos. Há muitas pessoas que acham que qualquer problema de memória pode ser sinal de doença de Alzheimer. Cuidado, né? Problemas de memória muitas vezes são relacionados só com distração, uso errado de medicamentos, mau uso da sua memória, né? Problemas de depressão, de tristeza, de isolamento social. Isso precisa ser avaliado por um médico que possa realmente confirmar se existe um problema do Alzheimer ou não. De volta com o programa Juntos Nessa, e a gente está agora falando de economia circular. E aqui a minha convidada, ao meu lado, é minha parceira do Instituto Mais e do portal Socioambiental Online, Marilena Lavorato. Grande prazer ter você com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Marilena, agora trazendo para a nossa prática do dia a dia, né? Trocando em miúdos, o que de fato é essa tal economia circular? Bom, como o próprio nome diz, de circular, significa o reaproveitamento, a reinserção de algumas matérias-primas que seriam descartadas no processo produtivo. Isso traz muitos benefícios, né? Traz benefícios relativos à inovação, à economia e, óbvio, ao meio ambiente também, que deixa não só de novos recursos serem extraídos deles, como também de descartes, né? Então é um benefício tanto para a indústria na área da inovação, para a economia, que acaba se economizando energia, uma série de outras coisas, e para o meio ambiente também. Certo. Então, eu como consumidor, eu estou me imaginando na seguinte cena, estou no supermercado, olho aquelas gôndolas todas, os produtos que eu preciso comprar, a minha listinha lá do supermercado, como é que eu consigo identificar ali naquela gôndola o que é um produto proveniente da economia circular? Olha, uma excelente pergunta essa. Algumas dicas que podem te ajudar. Primeiro, que não precisa ser no supermercado que você vê isso. Hoje já tem muitas feiras, né, que acabam, inclusive, fortalecendo a economia local. Feiras dos orgânicos e de outros. Então, aí na economia circular você já tem uma grande vantagem. Se foi produzido, está sendo distribuído localmente, você já tem as baixas emissões. Esse produto não teve um transporte tão grande, né? E se for no supermercado, uma coisa que pode ajudar muito o consumidor são os selos de origem, né? Que quando você vê um selo de origem, por exemplo, você vai comprar um mobiliário. Você não vai querer comprar um mobiliário de algo que desmatou uma floresta e tudo mais. Então você vê se tem aquele selo de origem, que não devassou nenhuma floresta. E os selos te ajudam a identificar o produto, se ele vem de uma economia
linear, convencional, ou de uma circular que tem esses benefícios todos. Até um exemplo prático, você me fez lembrar, por exemplo, móveis, né? Os tais ditos móveis de demolição. São móveis provenientes de economia circular, certo? Sim, totalmente. Por quê? Porque eles foram reaproveitados. Aquilo que seria descartado, alguém reaproveitou, restaurou. Isso você traz para a tua vida também, né, Bia? Os brechós, eles fazem parte da economia circular. Algo que não tem mais proveito para você, vai ter proveito para uma outra pessoa. E às vezes algo que eu descarto na minha casa, né? De repente a gente vê essas cooperativas, os catadores, né, de recicláveis. Muita coisa que sai da minha casa pode se transformar aí de novo em um produto novo. Sim. É fonte de renda para essas pessoas, é economia de energia, é a natureza que não precisa extrair novos recursos dela, são os aterros que também não recebem tantos resíduos. No Brasil, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que de alguma maneira incentiva as organizações a ter, como se diz, né, a coleta desse produto, e daí você tem que dar a destinação correta. E a destinação correta, às vezes, não é interessante ir para o aterro, é interessante você reinserir no processo produtivo. Então, estamos falando de consumo e produção responsáveis, é isso? Exatamente, que, aliás, é o ODS número 12, né, da ONU, que fala sobre essas questões, que tem uma coisa muito importante nesta ODS: produzir e consumir de forma responsável, sobre tudo que nós falamos aqui, e mais, conscientizar as pessoas sobre essas possibilidades. Porque quando você está, de alguma maneira, consumindo de forma responsável, você está fomentando, fortalecendo a economia circular, que tem muitos benefícios para a economia local e também para o meio ambiente. Com certeza. Então, a questão é pensar na hora de escolher qualquer coisa que você for consumir aí na sua casa, né? Muito obrigada pelo esclarecimento, eu acho esse assunto super bacana. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só acessar o portal Socioambiental Online. E a semana que vem a gente volta com mais assuntos de sustentabilidade de bastante relevância aí para o nosso meio ambiente. Um beijo, até lá!